Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que é poderoso para perdoar pecados? Como pode um homem curar enfermos? Os demônios batem em retirada diante do seu nome, e até mesmo os mortos se levantam em sua presença. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Éramos órfãos, mas nele fomos feitos filhos de Deus. Humilhado, mas exaltado. Ferido, mas glorificado. Crucificado, mas ressuscitado. A caminhada de Jesus na terra foi marcada por muitos milagres. Mas não pense que ele terminou. Prepare-se. Iremos viver 40 dias de milagres com Jesus. Uma jornada de 7 semanas para refletir sobre a vida sobrenatural de Jesus. Neste período de Quaresma, vamos estudar os milagres sobrenaturais de Jesus e seu poder para mudar realidades. E venha com sua família participar dessa jornada de fé rumo à Páscoa do nosso Senhor. Creia que os milagres de Jesus também chegarão à sua casa hoje. Boa noite, igreja. Quantos aqui estão alegres no Senhor? Estão felizes? A casa do Senhor. Hoje nós temos uma missão dada pelo pastor e, obviamente, antecedida pela ordem de Deus, para que nós representássemos hoje e trouxesse a palavra para a igreja. É uma responsabilidade muito grande e isso me deixou muito alegre, mas com um temor e um tremor. E que Deus, o Espírito Santo, esteja presente e me use para que eu possa me fazer o canal de bênção para a igreja. E que as palavras conferidas por mim não sejam minhas, sejam de Deus. Meus irmãos, 40 dias, né, nós estamos já nesse período. Deus já tem feito milagres, já tem operado milagres nesses períodos. E esses milagres serão testemunhados posteriormente. Já tem operado na vida de muita gente, eu tenho absoluta certeza. Na minha, eu já experimentei. E hoje nós estamos diante de mais um desses milagres. Olha, isso aqui é um pouco alto para mim, que sou baixinho. E nós vamos fazer a nossa leitura e falar a respeito do milagre da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um milagre no passado e é uma realidade também do nosso presente e uma promessa futura. Mas o que significa promessa futura? As promessas de Deus também são realidades a serem cumpridas, porque Deus cumpre suas promessas. Ele já cumpriu no passado, continua fazendo no presente e continuará cumprindo suas promessas em cada um de nós. A questão é: Cristo nos chama à vida, e nos chama à vida através de mim, através de cada um dos irmãos. A sua voz ainda ecoa e ecoará eternamente. Através de quem? Através de nós, através de você, aquele escolheu, que ele chamou. Ele vai usar suas mãos, ele vai usar suas palavras, vai usar suas atitudes, para que façamos a diferença na vida de outras pessoas, para que sejamos canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Nós não podemos salvar, Ele salva.
mas Ele nos usa para que possamos auxiliar e servir de canal de bênção para as pessoas. Hoje a palavra inicial é a leitura de João 11, de 37 a 44. Vocês que têm, podem acompanhar através da Bíblia dos Senhores, mas podemos acompanhar também aqui no telão para que o entendimento seja unificado. João 11, de 37 a 44. Vamos lá. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto em um pano. Jesus disse então: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um milagre, todo milagre está fora do padrão do nosso entendimento. Mas esse é um milagre em que a palavra nos diz que é um milagre que joga por terra o último e mais perigoso inimigo, que é a morte. É a última trincheira da batalha, que é a morte. E Jesus venceu a morte. E esse milagre é um protótipo, é o começo, é a mostra do que Jesus faria logo depois. Nós encontramos esse milagre na ressurreição de Lázaro, mas ele não é apenas um relato histórico. E aqui, meus irmãos, como todos os milagres que foram realizados por Jesus, não foram milagres realizados para simples exibição, não foram milagres realizados para ele dizer que eu sou tal, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foram milagres que foram feitos com o objetivo de revelar quem ele era diante do Pai para toda a humanidade, de manifestar glória, a sua glória, com o objetivo de nos fazer crer que ele é o Senhor de todas as coisas. Hoje nós temos os privilégios, o privilégio de aprendermos também sobre como essa revelação poderosa sobre quem Cristo é pode transformar a nossa realidade. Esse trecho que nós lemos nos revela 3 verdades que nós vamos refletir. A primeira, o problema da morte. A morte é um problema. A morte é um problema. A segunda, a ressurreição que transforma. Esse milagre nos mostra que
Jesus é a única resposta para a morte espiritual e morte física. Além disso, a nossa fé é desafiada a crermos além da nossa realidade, a crermos além das circunstâncias que nos são apresentadas. E Deus nos chama para que, através dessa certeza, dessa crença, da firmeza da nossa fé, para que nós sejamos usados por Ele, para que sejamos canais de bênção para as pessoas. Hoje, o mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro, Ele continua chamando os mortos à vida e nos convida a remover os obstáculos. Ele nos convida a remover pedras, Ele nos convida a tirar as faixas, Ele nos convida a afastar tudo o que nos separa dele, e principalmente o pecado. Então vamos em frente, meus irmãos, vamos continuar firmes. O problema da morte, ele depende de como você a encara. A morte é um problema para quem não crê na ressurreição. Mas para quem crê, a morte é a passagem para a vida eterna, para a glória de Deus. Outros, porém, disseram, vejamos, a multidão é perplexa e foram conjecturando, falando alguma coisa, dizendo: meu Deus, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Todo mundo falando. Lembrem-se que quando Lázaro estava doente, Marta mandou avisá-lo. Ele, porém, demorou ainda 2 dias lá onde ele estava, com os discípulos, com o pessoal. E as pessoas começaram: ele tem poder para curar um cego, mas não tem poder para impedir que Lázaro morresse? Esse era o questionamento daquelas pessoas, de muitos na multidão, né? Ora, a dúvida dessas pessoas, esses questionamentos, dentro do nosso entendimento, dentro da estrutura humana do entendimento, não é algo excepcional. Mas, afinal de contas, Jesus já havia curado um cego, e esse era o questionamento. Curou um cego e não pode impedir que Lázaro morra? Não é possível. Talvez você e eu, nós possamos, pensar que às vezes as ações de Deus são contraditórias, as ações de Deus nós não compreendemos. E realmente, meus irmãos, Ele mesmo diz: os meus pensamentos são diferentes dos seus, as minhas ações são imprevisíveis. Vocês só a compreenderão, nós só compreenderemos, meus irmãos, se o nosso coração estiver voltado para Ele. A gente entende lá no finalzinho da história. Porque não evitou que Lázaro morresse, e ele era amigo dele. Então esse era o questionamento das pessoas, questionando porque Jesus não atendia. E olha que Cristo estava no meio da multidão como um de nós, e como um de nós, Ele se entristeceu, como um de nós, Ele chorou, como um de nós, Ele se indignou. Perceba que muitas vezes você e eu, nós não entendemos o propósito divino que nós vemos lá no verso 4, quando Jesus ouviu
o recado de Marta, dizendo que Lázaro estava doente. Aí ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Dá para entender isso? Ele já estava morto. É uma contradição. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que os filhos de Deus recebam a glória por meio dela. Nós acabamos de falar, nenhum milagre de Cristo foi feito para exibição. Milagre de Cristo, todo milagre Cristo fazia com um objetivo, o objetivo de mostrar a glória do Pai, e com o objetivo para que nós pudéssemos crer nele. Então, meus irmãos, essa crise que você e eu, que nós passamos, problema que você enfrenta, pode ser questão financeira, questão espiritual, questão de ações, de atitudes, na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Não se desespere, porque tudo o que acontece na minha vida e na sua, como crentes em Jesus, tem um objetivo específico, e Ele está no controle. Eu me lembro muitas vezes que eu gostava de ler revistas em quadrinhos quando eu era adolescente, e eu não esqueço de uma frase que eu carrego até hoje, e uma palavra que eu carrego até hoje, em que uma pessoa, aquelas revistas em quadrinhos, a revista de amor, de romance, uma mulher falando, e as letras bem grandes, eu lendo, ela dizia: estamos perdidos, irremediavelmente perdidos. Eu achei muito bonita aquela palavra, irremediavelmente perdidos. E essa palavra ficou em mim, eu fui atrás de pesquisar, eu tinha meus 12, 13 anos. Essa palavra cabe somente para quem não tem Cristo. Essa palavra, irremediavelmente, não tem jeito, acabou-se. A mesma coisa é nós, como nós vamos encarar a morte. Estaremos irremediavelmente perdidos? Você, meu irmão, que tem Jesus no seu coração, a morte nos leva a um estado de irremediavelmente perdidos. Não tem jeito, acabou. Não. Não. Perceba, meus irmãos, que a demora de Jesus não era indiferença ou descaso. Ele ouviu o recado de Marta, que o seu amigo estava doente. E ainda demorou 2 dias naquele local. Mas era um plano soberano para revelar sua glória de forma indiscutível, de forma inegável, para que não restasse nenhuma dúvida. Lembrem que todos os milagres que Jesus tinha, o objetivo era revelar. Ele era o ungido, ele é o ungido. Como o próprio Jesus disse: mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que realizo, o Pai me deu essas obras para concluir. E essas obras provam o que sou. Veja bem, meus irmãos, essas obras, elas provam que Ele me enviou. O plano de Deus é perfeito. Essas obras teriam que acontecer, e o que Jesus fez, e que nós também devemos segui-lo, foi obedecer ao Pai. E através das suas obras, Ele mostrou a sua obediência. Através das suas atitudes, Ele mostrou a sua obediência. Através da sua fidelidade com o Pai, Ele mostrou quem Ele era. Que tal nós mostrarmos
quem somos, sendo fiéis ao que Ele nos manda fazer? Pergunta para os irmãos. Quantos de vocês conhecem pessoas que estão enfrentando crises e que nunca conseguiu ver o que Deus está fazendo, mesmo no meio da dificuldade? Quantos de vocês conhecem gente resmungona, só sabe reclamar? Quantos de vocês conhecem pessoas que diante de qualquer problema se derramam em lágrimas, muita gente costuma dizer, de crocodilos? Quantos de nós conhecemos pessoas que ao passar por qualquer problema, simplesmente diz: meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto castigo? Vocês conhecem essa frase? O que eu fiz para merecer? Pobres coitados, o que nós fazemos para merecer tanto castigo, né? Nós pecadores. Meus irmãos, nós precisamos elevar o nosso coração a Deus e entender que tudo que nós passamos está sob o seu controle. Aquelas pessoas reclamavam por quê? Porque a morte de fato é um grande problema para aqueles que não creiam, que não creem. A morte de fato é o fim para quem não crê. De fato. Mas para eu e você, filho de Deus, não é problema. Vamos olhar para esse estado de morte. Jesus, sentindo-se novamente indignado, veja bem, como um de nós, Jesus chorava, se indignava, sorria, sofria. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra, lá no versículo 38, fechando a entrada. Olhem bem, no túmulo de Lázaro tinha uma pedra fechando, e essa pedra não era pequena, era uma barreira. Então ele ordenou: rolem a pedra para o lado. Senhor, a Marta falou, ele está morto há 4 dias, está um mau cheiro. Meus irmãos, eu já me deparei com cadáveres em putrefação de animais. Exumei para fazer exames para laboratório. O mau cheiro de um cadáver é algo realmente ruim. O mau cheiro de uma pessoa humana é pior ainda. Não existe, é insuportável. É insuportável. Mas aqui estava uma outra barreira. E o que aquelas pessoas olhavam? O primeiro olhar daquelas pessoas estavam nessas barreiras. O mau cheiro, Senhor. A pedra precisa ser rolada. Tudo isso eram barreiras. Quantos de nós já sentimos inconformados, indignados, porque a morte separou você de alguém? De alguém que nos amava. Recentemente eu perdi meu sogro, o pai do meu genro, dentro de 8 meses, e minha sogra há 1 semana. E eu quero aqui abrir um parêntese e dizer: os irmãos da minha esposa, que são 10, ela é a 11ª, todos apresentaram de alguma forma alguma inconformidade, choro. Eu quero dizer para vocês que minha esposa, Dona Neta, apesar de ter passado por uma semana anterior com problemas de pressão, foi que reagiu de maneira mais serena no meio dessa perda da sua mãe. Então nós reagimos de formas diferentes diante da perda de alguém. Sabe por que a gente fica indignado? O próprio Cristo sentiu a morte do seu amigo. Porque a morte
é uma consequência de que nós precisamos entender da escravidão. A morte é uma consequência do nosso estado pecaminoso. E com Jesus não seria diferente, pois ele, apesar de ser perfeito, também se sentiu indignado ao chegar ao túmulo. E aqui tem algo que a gente precisa entender. Jesus aqui sabia que essa aqui era a última trincheira, estava diante do último inimigo a ser vencido. E ele mostrou para aquelas pessoas: a morte é o último inimigo a ser vencido, e só ele pode vencê-la. Nós também podemos, se nós o tivermos à nossa frente. Nós também podemos, se nós o tivermos no nosso coração. Não apenas pela tristeza de perder um amigo, mas por ele estar indignado contra a realidade da morte. Era uma realidade da qual ele estava chorando. Ele chorou. Não foi nem por ele, meus irmãos, foi por nós. Por saber da nossa condição. Ele chorou por nós, por saber da nossa incapacidade de andarmos e vencermos por nós mesmos. Ele chorou pela dependência que nós precisamos ter dele. Ele chorou por isso. Ele se enfurece contra o pecado e seu salário, e sobre como o pecado escraviza a humanidade. Veja bem, ele chorou por saber que a nossa vida, a vida da humanidade, estava regada de pecado. Ele chorou por isso. Está lá em Romanos 6, 23. E vejam bem, mas o que é que acontece? Jesus ordena que a pedra seja removida. Ele ordena, vejam bem, ele ordena que a pedra seja removida. Desde o primeiro milagre, nosso pastor tem dito. Jesus ordena, na transformação do vinho em água, sua mãe disse: façam o que ele ordena. Na pescaria, joguem a rede, façam o que ele ordena. Pedro obedeceu. E aqui não foi diferente. Ele ordena: removam a pedra. Ele ordena: tragam o corpo. O Senhor, ele está morto há 4 dias, né? Então, vamos tirar os nossos olhos. Vamos tirar nossos olhos dessas barreiras e vamos focar nossos olhos no poder do Salvador. No verso 40, já vem o complemento. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus não diz assim: você vai ver um milagre, eu vou fazer um milagre aqui para vocês. Não. Mas você verá a glória do Pai. Você verá a glória do Pai. A glória divina não é apenas luz, está lá em Êxodo 33, 18, mas vida. O poder que vence a morte, como ele declarou em slide. Lá está aqui. Declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele não apenas, ele nos dá vida, ele é a vida. Essa promessa, meus irmãos, para nós
quando nós enfrentamos essas barreiras, quando nós enfrentamos túmulos, nós ficamos sem esperança. Cai por terra toda a nossa esperança. O nosso foco precisa estar nele. Cristo nos chama a mudar o foco, tirar o foco do problema e concentrarmos nele, no seu poder. A nossa vida inteira é uma situação que glorifica a Deus, não só por esses milagres citados, mas pelo fato de eu e você estarmos respirando esse ar que Ele nos oferece, esse oxigênio que Ele nos oferece de graça, mesmo sem merecermos. O fato de estarmos com vida, o fato de estarmos enfrentando essas questões, são exemplos de milagres, e nós sabemos o porquê. É para a nossa melhoria. No verso 41, eles rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa... Eu já passei por aqui, meu irmão? Já. Desculpem. A folha veio e eu não vi. Jesus gritou. Então ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para elas creiam que tu me enviaste. Olha aí o objetivo que Cristo fazia. Querido, Jesus aqui ora em voz alta, e Ele nunca faz nada sem primeiro agradecer ao Pai, obedecendo. É uma demonstração, o tempo todo demonstrando para nós como nós deveremos fazer. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Isso aqui, queridos, aqui Jesus ora em voz alta, não só para pedir, mas para mostrar sua unidade com o Pai também. E essa oração é a confirmação de que colocamos Pai, Filho e Espírito Santo em uma unidade. Jesus é Deus, pois ele age em perfeita sintonia com o Pai. Está lá em João 10:30. E Jesus tem um propósito, porque Ele veio à terra e fez seus milagres para levar as pessoas à fé, para nos levar àquele primeiro tijolo que dá sentido à nossa vida, que é crer pela fé. Crer pela fé. No versículo 43, Jesus gritou. Aqui Ele vai mostrar o seu poder. Aqui Ele dá uma demonstração para as pessoas. Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Vejam que aqui Ele novamente ordena. Ele precisa, a própria morte, vejam bem aqui, a própria morte, ali, diante daquele milagre, foi derrotada ali, naquela demonstração, como Jesus vence. A morte se transformou em vida, ela foi anulada totalmente, e a vitória ali, para demonstrar para aquelas pessoas, o último inimigo vencido por Cristo. Só Ele pode fazer isso.
como uma voz que ecoa, o som de muitas águas. Está lá em Apocalipse. A voz de Jesus é estrondosa, irmãos. A voz de Deus não passa despercebida. A voz de Deus, ela se faz ecoar desde o princípio até eternamente. Ela se faz ecoar. Jesus ordena, Lázaro vem para fora. Nós temos aqui dois detalhes que nos impressionam pelo poder de Jesus. Veja que Cristo, ele chama Lázaro pelo nome. Então, Deus, ele age coletivamente, mas também age especificamente quando da necessidade, que ele sabe mais do que nós. É específico. Ele chama Lázaro. Um poder tão grande desse, se ele dissesse, venham para fora, todo mundo ia, já imaginou o que seria? Específico, Lázaro, porque ele poderia ressuscitar todos aqueles que estavam ali ao redor, enterrados, mortos. Ele poderia, mas é específico. O poder de Jesus é específico. Ele precisa chamar Lázaro pelo nome, pois se dissesse apenas, venham para fora, todos os mortos ressuscitariam. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe o meu nome. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você é capaz. Ele sabe o que você não é capaz. E você pode estar enfrentando o que tiver. Ele é poderoso para chamar você pelo seu nome e fazer você ouvi-lo, transformando o seu coração. Ele não chama só por chamar, ele chama e ele opera em você o milagre da transformação. O poder de Jesus é imediato. Lázaro sai ainda envolto em faixas, mortuários. Naquela época se enrolava todo, tanto é que as múmias hoje, quando se encontra alguma, ela está toda enroladinha, né? Provando que a ressurreição não foi fraude, que não é uma história para boi dormir. Queridos, apenas uma palavra de Jesus, apenas uma palavra de Jesus, apenas um gesto de Jesus, e você está salvo. Apenas o agir dele na sua vida, Jesus te tira da morte para a vida. E o que isso nos mostra, meus irmãos? Quantas vezes nós vemos milagres, pois a nossa fé é incapaz de ver além do túmulo. Ouvir a voz de Deus, eis o problema. Como nós podemos sentir, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Nós não podemos explicar. É inexplicável, irmãos. Você ouve e pronto. Você sabe que é Ele. Você que tem fé, você que acredita, você que o busca intensamente. A ação dele faz você diferenciar de qualquer outra coisa. Às vezes a gente não vê os milagres que ele faz, porque nós estamos olhando só para o probleminha que está aqui diante do nosso nariz. E aí nós não ouvimos a voz dele. Nós não enxergamos porque nossos olhos estão com escama. Nós não ouvimos porque nossos ouvidos estão cheios de cera. Nosso coração não percebe porque nosso coração ainda não se voltou para ele. Nosso coração, nossos sentidos está aqui diante
a um passo à nossa frente, diante daquele problema imediato. Nós esquecemos que nesses momentos Ele está acima de tudo isso. Aí nós agimos de forma contrária, colocamos os problemas acima dele. Aí não dá. Mas Jesus quer que hoje você e eu hajamos com fé. Perceba, Jesus disse: role a pedra para o lado. Ele ordenou e foi obedecido, e o milagre aconteceu. Nós precisamos entender que quando Ele nos dá essa ordem, Ele está nos desafiando a quê? A confiar nele, meus irmãos. Ele está nos desafiando. Ele mexe conosco para que nós possamos despertar e para que confiemos. Diante das situações mais difíceis, diante daquelas situações em que nós não acabou, que a gente olha assim e diz assim: acabou tudo, não tem mais jeito. É esse momento que nós somos desafiados a crer no Deus Todo-Poderoso. A pergunta não é assim: por que Ele permitiu a morte? A pergunta não seria essa. É o que Ele fará com a morte. O que Cristo fará com a morte? O que é que Ele fará com ela? O que foi que Ele fez? Lázaro estava morto. A morte ali tinha vencido Lázaro. Lázaro perdeu a batalha, não conseguiu vencer o inimigo que é a morte. O que foi que Cristo fez? Sua voz ecoou e Ele diz: vem para fora. A morte deu lugar à vida. Vem para fora. E a morte deu lugar à vida. A morte sucumbiu diante do poder de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a ressurreição de Lázaro também não é apenas um evento para ficar na história, mas é um convite à vida transformada em nós. É um convite à nossa vida, mas transformada. Não é essa mesma vidinha que a gente levava antes, não. Essa poderosa história nos desafia a responder a essa demonstração de poder com ações concretas. Tanto para os que ainda não creram, quanto para os que já seguem a Cristo. Nós precisamos continuar. Nós precisamos nos fortalecer ainda mais. A cada dia que passa, nós precisamos dar aquele passo, colocar aquele tijolinho ali em cima do outro e subir nele. Vocês lembram do saudoso pastor Naú que disse: é a maratona, essa maratona vai se vencendo com resiliência, com perseverança. Está aqui, meus irmãos. Tijolinho a cada dia, para nós que já estamos na estrada com Ele, e para aqueles que ainda não estão. Então, são ações concretas. Para aqueles que ainda não estão, ainda não tomou uma decisão, o dia é hoje, o dia é agora, a hora é agora. Não esperemos o quarto dia. Jesus fez a pergunta mais crucial para Marta: crês tu nisso? Lá no verso 26. Da mesma forma, o milagre de Lázaro confronta todo ouvinte, qualquer ouvinte, com duas verdades. Primeira, o pecado e morte são reais. Pecado e morte são coisas reais, palpáveis, coisas que nos traz,
que acaba com tudo. São realidade, meus irmãos. Mas da mesma forma, isso está lá em Romanos 6:23, quando diz assim: porque o salário do pecado é a morte. São duas coisas reais. Mas aí continua. Mas o dom gratuito da vida é eterno. Ou seja, a vida também é uma realidade. A vida eterna é uma realidade. É real. Não duvide disso. Não duvide disso. E aqui, na decomposição de Lázaro, lembra que a morte é o último inimigo. Está lá em Coríntios 15:26. E diz claramente lá em Coríntios, quando você chegar em casa que você for ler, Coríntios 15:26, até ali a morte dominava tudo. Mas aí ela descobriu que está subjugada a um ser todo-poderoso. Se você não estiver em Cristo, pode ter certeza, se eu e você não estivermos em Cristo, a morte nos vencerá. Mas se nós estivermos com Cristo no nosso coração, à nossa frente, ela perecerá. Ela perecerá. Jesus é a única solução. Ele é o único que venceu a morte. E a Ele foi dado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação em nenhum outro. É a única solução. Isso é inquestionável. E para nós, para os crentes, meus irmãos, ele diz, quando ele diz assim para Marta, lá no 40, ele diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Essa promessa, ela se adequa a nós na seguinte forma: fé além das circunstâncias. Fé, isso aqui é o significado de fé, meus irmãos. Além das circunstâncias, é quando você se sente desesperançoso, quando você olha para o problema que não vê mais nada, sem fé nenhuma. E é para esses momentos, né? Marta focou em quê? No cheiro da morte, no cadáver. Já estava, nas palavras bem claras, estava catingoso demais, estava fedendo demais, não tinha como, não tem aquele negócio. Ela focou nisso. Então, mas Jesus já chamou para focar no poder da ressurreição. E nós somos chamados também, a outra forma, nós somos chamados para participar desse milagre. Olha que coisa! Nós somos chamados, Jesus nos testa, nos chama, nos experimenta, nos faz de auxiliares dele, nos usa para participar dessa coisa maravilhosa. Já pensou você participar de um milagre de Deus? Você ser coparticipante, você ajudou, de alguma forma você foi colocado ali para servir. Ele ordenou: role a pedra para o lado. Aquelas pessoas que rolaram a pedra foram auxiliares. Jesus disse: desamarrem as faixas. As pessoas estavam sendo auxiliando naquele milagre. E é assim que é a nossa vida do crente, auxiliando. Nós somos os braços, as pernas na obra do Senhor. E a partir disso,
nós falamos da nossa missão. Rolar a pedra para o lado. Irmãos, é romper barreira que impede os outros de encontrar Cristo. Romper barreiras. Como? Jogando fora nossos preconceitos. Jogando fora nossa desesperança. Focar no Cristo. Ações práticas. Meus irmãos, nós estamos há 4 anos praticamente, 3 anos e pouco, completando 4 anos. A igreja, graças a Deus, tem grande maioria das pessoas são voluntárias. Cada um faz. Nós estamos aqui na obra. Você está sendo chamado para participar do milagre, da transformação, auxiliando uns aos outros, dando carona para um irmão que não pode vir para a igreja, convidando alguém que está incapacitado de vir por uma barreira dessas. Olha, eu não tenho transporte, mas eu queria tanto ir à igreja. Ofereça uma carona, convide alguém que está impossibilitado de vir a ouvir, vir à casa do Senhor. Leve de volta quando terminar, entregue o pacote. Auxilie o Senhor nesse sentido, gente. Que nós precisamos auxiliar a Deus nos milagres. Quem sabe essa pessoa que você convidou não vai se quebrantar diante da palavra do Senhor. Não vai se quebrantar pela presença, a recepção, o abraço dos irmãos aqui na igreja. Já imaginou? Que bênção! Essas são as coisas práticas. Quando Cristo manda tirar pedra, vamos tirar essas pedras do preconceito. Vamos auxiliar nossos irmãos nesse sentido. Desamarrem as faixas e deixem ele ir. Vamos ajudar os nossos crentes. Nós temos muitos traumas. Nós temos muitas amarras daquele velho homem, daquela velha mulher. Nós temos muitas coisas ainda que estão ali, na corrente está pesada. A gente às vezes não pode carregar só. Vamos ajudar nossos irmãos, vamos dar um ombro, meus irmãos. Como é que você está? Você, por afinidade, nós temos o G6, nós temos o discipulado. Vamos dar força para aquele irmão que está capengando. Vamos dar força para aquele irmão que não está vindo à igreja, por um motivo que pode ser resolvido por nós, incitado, obviamente, pelo Senhor. Deus não precisa de nós para ressuscitar ninguém. Ele tem poder para fazer isso sozinho, mas Ele quer. Olha o que Ele nos diz. Não estou lembrado aqui a passagem, mas Ele nos faz co-herdeiros, Ele nos faz co-participantes da obra dEle. A palavra dEle nos diz isso. É dessa forma, meus irmãos. Ele escolheu você, Ele me escolheu você, para desatarmos essas faixas e tirarmos essas pedras. A minha e a sua mão, nós somos instrumentos nesse auxílio. Um médico não opera ninguém se não tiver um instrumento, se não tiver um auxiliar. Deus faz tudo isso, mas no plano terrestre é como se nós fôssemos o auxiliar do médico. Nós não vamos fazer mais nada, vamos só entregar aquele material para ele, ele é quem vai fazer. Nós só vamos fazer isso, porque Ele quer que você participe com Ele. Ele quer lhe abençoar. Ele quer fazer você crescer. A ressurreição de Lázaro foi um milagre lá no passado, uma realidade no presente.
e a certeza no futuro, a promessa no futuro. Cristo ainda chama os mortos à vida. A sua voz ecoa hoje, agora nesse momento, através de mim, glória a Deus. Mas também você, no seu dia a dia, Ele chama você. Sua voz ecoa através dos seus, com a fidelidade, através da fidelidade. O que Ele fará com a sua obediência? Este é o que nós devemos fazer, irmãos. Obedecer, seguir o que Ele manda. Porque nós não conseguimos fazer. Por exemplo, você acredita no poder de Jesus até que a vida te coloque diante de um túmulo fechado? A gente acredita? Todos nós amamos a história de Lázaro. É uma história bonita, é emocionante ver Jesus chamando um morto para viver. É algo que não dá para explicar. Mas a verdade é que nós vivemos como se a morte física, emocional e espiritual fosse a última trincheira, fosse o fim de tudo. É assim que muitos de nós ainda vivemos, infelizmente. E o que nós precisamos fazer? O que fazemos? Porque é mais fácil a gente acreditar no milagre que aconteceu ontem do que no poder. É fácil a gente dizer assim: eu acredito, está escrito, eu acredito. Mas nós estamos acreditando no que Jesus está fazendo conosco? Nós estamos crendo o que Ele está fazendo na nossa igreja, em cada um dos irmãos, nas famílias? Nós estamos crendo, irmãos. Nós estamos buscando Ele para demonstrar que nós estamos crendo nele. Nós estamos afastando esses problemas, estamos focando nele. Nós estamos fazendo isso ou estamos buscando as soluções imediatistas? Clamar por libertação. Nós oramos por cura, mas nós continuamos a nos definir pela doença. Quantas vezes a gente sente uma dor de cabeça, aí não vem para a igreja, eu não vou, minha cabeça está doendo. Levei uma topada, o dedo está doendo, meu dedo está inflamado, eu não vou hoje para a igreja. Muitas vezes a gente se define por isso, ou não. Nós definimos por isso. Já aconteceu comigo, acontece com todos. Mas nós precisamos nos livrar disso. Clamar por libertação. Mas nós clamamos por libertação. Todos nós pedimos a Deus, nós oramos. Mas nós largamos as ataduras, tiramos as ataduras que nos prendem. Nós falamos de ressurreição, como se o túmulo fosse o nosso destino final, quando não é. O túmulo não é o destino final do crente em Jesus, amém? Mas saiba, nessa noite, meus irmãos, e o Evangelho quebra essa logística e tem um caminho melhor para nós. Ele não promete a ausência de túmulos. O túmulo vai existir. O túmulo é aquele último inimigo, aquela última barreira. Ele não vai tirar ela da nossa frente. O que é que Ele vai fazer? Vai nos transformar e nos fazer passar por cima e sair desse túmulo. É isso que Ele vai fazer. Ele promete vitória sobre esse túmulo. Ele promete vitória sobre a morte. Ele não oferece uma vida sem morte. Ele oferece um Salvador, que é a ressurreição e a vida. E essa verdade não é só para Lázaro, não. Essa verdade é para mim e para você.
Mas aí nós perguntamos: como é que eu sei que isso é verdade na minha vida? Como é que eu sei? Vamos lá. Vamos lá para Jesus falou. Jesus entrou no túmulo para que nós pudéssemos sair dele. Está lá em João, nesse mesmo texto, 43, 44. Jesus entrou no túmulo para que nós pudéssemos sair dele. Olha que coisa, né? Jesus morreu a nossa morte. Jesus morreu no nosso lugar. Nós morreríamos e sucumbiríamos diante da morte. Mas essa morte, ele chamou para ele, porque só ele poderia vencer essa morte. Então, ele morreu para que pudéssemos viver a sua vida. E ele demonstrou para nós como é que quer que vivamos, porque ele se fez um de nós e viveu entre nós. O sangue dele foi derramado para que o nosso não pudesse ser exigido. Como o cordeiro pascual no Egito livrou os hebreus da morte, lá em Êxodo 12, 13. Cristo, nosso cordeiro pascal, nos resgata da condenação eterna. Ele não apenas cobriu nossos pecados, que a gente cobre, mas corre o risco de alguém chegar e tirar aquela cobertura e fica tudo aberto de novo. E temos que estar cobrindo esses pecados com o sangue de cordeiros que não eram perfeitos, de animais. Mas ele se fez o cordeiro perfeito para nunca mais o nosso sangue ser exigido. Ele nos resgata da condenação eterna. Ele não apenas cobriu nossos pecados, ele removeu, lá em João 1,29 cita, então ele rasgou a certidão da dívida que era para nós pagarmos. Ele pegou e rasgou e pagou por nós. Eu pago por vocês. Em troca vocês me seguem. Quem aqui quer seguir Jesus? Amém. Ele vestiu nossa mortalidade. E a nossa mortalidade, como já falamos, é em função da nossa vida pecaminosa. Para que nós pudéssemos vestir sua imortalidade. E na Bíblia, a palavra nos diz, para que nós pudéssemos nos revestir de um corpo incorruptível. Vocês lembram dessa passagem? Aqui nós nos tornamos incorruptíveis. Incorruptíveis. A imortalidade. Está lá em Coríntios 15, de 53 a 54. E então nós podemos ter certeza do que, se por um lado, a ressurreição de Lázaro foi só um sinal, um demonstrativo, a de Cristo foi a concretização, foi a garantia, foi um encerramento da obra nesse sentido. Foi a última batalha que foi vencida por ele. Lázaro voltou a viver, mas um dia morreria novamente. Jesus, porém, ressuscitou para nunca mais morrer, viver para sempre. E de quebra nos levar com ele. Quem crê? Sua vitória sobre a tumba é a nossa certeza. E ele diz, lá em João 14, 19, porque eu vivo, e eu e você também viverão. Eu e vocês também viverão. Ele está aqui afirmando, gente. Ele está nos dando essa certeza. Então, meus irmãos, para refletir e praticar agora, eu ainda não olhei nem para cá nenhuma vez.
Crentes, hoje vocês foram lembrados de seus deveres. Vamos viver como testemunha da ressurreição. Está lá em João, de 25 a 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25, no Novo Testamento. Como aplicar isso? Vamos crer. Vamos crer no que a palavra está nos dizendo. Vamos lá no lar, no nosso lar, na nossa casa. Liderem com fé, meus queridos irmãos. Não com medo. Esposas, auxiliem seus maridos a confiarem no Cristo, até na hora da confusão, até na hora da crise, até na hora da confusão. Creia, entregue para Cristo. No trabalho, seja uma pessoa que lembra aos colegas: Deus ainda faz milagres. Fale sempre isso, repita isso no seu coração, para que reflita nas pessoas. Remova as pedras que impedem os outros de ver Cristo. Jesus ordenou: rolem a pedra para o lado. Como é aplicar isso? Como aplicar? Vamos repetir. Convide um vizinho para o culto, ou um café na sua casa. Visite-o. A pedra pode ser aquele preconceito que você tem com aquele vizinho. Pode ser a antipatia que você tem com aquele vizinho. Retire essa antipatia, transforme em simpatia. Transforme em amor, transforme em amizade, transforme em afinidade. Não leve mágoa, não guarde. Isso é uma pedra difícil de ser retirada por nós. Não guarde mágoa, não guarde. Alguém que você precisa desobstruir do túmulo da mágoa, tome a iniciativa. Não espere ele vir. Tome a iniciativa. Mesmo que seja para você ser perdoado ou perdoar. É difícil também perdoar. Perdoe, tome a iniciativa. Desamarrar. Vamos desamarrar as faixas. Vamos deixar os irmãos livres para seguirem conosco, e também a nós mesmos, para seguirmos com os outros irmãos. Discipulado é outra aplicação. Vamos ajudar os novos crentes a se libertarem dos vícios. Às vezes a pessoa chega, crente, empolgado. Eu passei por esse momento de empolgação. Eu preguei na primeira igreja, meus irmãos, com a igreja com 200 pessoas, na maior tranquilidade do mundo, sem ter nenhum temor e nem tremor. Eu era um novato na igreja. Todo mundo fica admirado, mas o Veloso está... Mas eu estava me exibindo ali. Agora eu entendo porque eu tremi e temi trazer essa palavra. Agora eu entendo da responsabilidade. Então vamos ajudar os novos crentes a libertar dos seus vícios antigos. Vamos falar a verdade, vamos buscar, né? Doe seu tempo com recursos para a obra de Deus, meus irmãos. Vamos ajudar de alguma forma, vamos nos preocupar com o que está acontecendo, com a igreja como um todo. Finalmente, se você crer que Jesus venceu a morte, a sua vida deve refletir essa vitória. Eu aqui quero contar uma pequena amostra do que Deus já fez nesses dias, na minha vida e na vida de minha esposa. Rapidinho, pastor, pode? O aparelho visual de minha esposa, auditivo, na realidade,
já estão mais de 10 anos, não tem mais como, ela não está escutando. A gente não se lembrava disso, mas a mãe dela, que faleceu há uma semana atrás, uma irmã dela tinha comprado um aparelho desse, que custa R$3.500. A gente nem lembrava. E ela chegou e falou para ela: neta, o aparelho de mamãe está aqui para você. A gente ficou, meu Deus, precisou alguém morrer. Olha como é que é a história que Deus faz. A gente sem o recurso para comprar. Ela ganhou um aparelho só de um lado, certo? Mas é R$3.500, eu não podia comprar agora, nesse momento. E ela está sem, a audição dela está muito prejudicada. Ele já tem feito milagres. Ele encontra uma forma. Ele não abandona os seus. Ele vai encontrando fórmula, no momento certo, no momento adequado. E aí, o coração, que começa a se transformar, começa a perceber as ações dele na nossa vida. Que túmulo você está tratando como sem esperança? Qual é o túmulo? É relacionamento? Traga isso a Cristo hoje. Principalmente o seu relacionamento com os seus e com o próprio Cristo. A igreja está produzindo em você um crescimento no relacionamento com Jesus? Está? A mim está. É a pergunta que eu falo para vocês. Quem crê, levante o braço. Está trazendo? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos.